Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo professor Marcelo Andrade, sou especialista na área da biomecânica do chute, tudo bem? Esse trabalho a gente fizemos ele em parceria com alguns outros autores. O tema do nosso trabalho foi a comparação da biomecânica do chute em adolescentes praticantes da educação física escolar na modalidade futsal. Tudo bem, pessoal? Nosso próximo slide, vou falar um pouco da introdução do nosso trabalho, tudo bem? O foco do chute no futsal, explicar um pouco para vocês e como é que funciona a biomecânica do chute na modalidade, tudo bem? O chute no futsal, pessoal, é uma tarefa complexa, em que vários músculos e articulações dos membros inferiores trabalham para fornecer força e precisão em relação ao alvo. Segundo Borg, em 2011, um autor, no chute no futsal ele pode ser considerado uma tarefa interceptativa de alta complexibilidade, pois dependendo do momento, o chute pode ser realizado de várias maneiras. De acordo com a literatura, o chute efetuado com o dorso do pé, ele fornece força e precisão e é o mais utilizado durante a prática do futsal, ou futebol em si. Com essa afirmação, vale a pena aprofundar em especificações, características desse tipo de chute, com o objetivo de entender tamanha preferência por sua utilização. Nesse sentido, a realização de uma análise do chute por meio de análises biomecânicas pode auxiliar na compreensão do comportamento e organização do sistema mecânico. Através de levantamentos bibliográficos, podemos perceber que o chute efetuado com o membro dominante é o mais estudado biomecanicamente. O pé em que o atleta chuta é responsável pela direção da bola, assim o membro dominante é mais estudado do que o membro não dominante, devido à sua importância para o desempenho do chute. Ok, pessoal? Então, o chute no futsal ou qualquer esporte, ele é mais utilizado com o membro dominante, certo? Ele é o mais estudado biomecanicamente. Agora um pouco sobre a biomecânica do chute. Segundo o Fraccaroli, o chute apresenta diversos movimentos das articulações dos membros inferiores, resultando em um movimento final de todo o segmento inferior. Tem como principal objetivo transferir força e velocidade a uma resistência externa, certo? Então nada mais é, quando você chuta, você transfere a força do seu quadril, do seu tornozelo, do seu joelho em direção à bola. Vale ressaltar que estudos apresentaram que a velocidade dos segmentos do chute são próximos do tal. O que significa isso? Ela ocorre do quadril em direção ao pé, tudo bem? Em relação à ordem cronológica do movimento, inicia-se na articulação do quadril, passa posteriormente para a articulação do joelho, repetindo o mesmo fenômeno no balanço. Então, o movimento do chute, da biomecânica do chute, nada mais é do que um pêndulo, ele é um balanço, tudo bem? Tendo o seu início da sua força no quadril e transmitindo a sua força diretamente para o dorso do pé. Para devidas análises, os métodos biomecânicos são utilizados assim, sendo podemos utilizar análises qualitativas e quantitativas para a configuração da biomecânica do chute, certo? Nosso próximo slide, pessoal, vamos estar falando sobre o objetivo do nosso trabalho, um objetivo específico, um objetivo geral do nosso trabalho. Nada mais é do que foi analisar a biomecânica do chute e a influência da idade na execução da tarefa. Os objetivos específicos foi analisar o desempenho, amplitude do movimento da articulação do tornozelo, joelho e quadril, de ambas as idades, com o propósito de detectar a influência da faixa etária na execução dessa tarefa. Certo? A gente estava, no momento de fazer o trabalho, a gente quis ver o objetivo principal mesmo foi favorecer o estudo para que futuras pessoas no decorrer do trabalho, em escolinhas de futebol ou até na escola, se a biomecânica ela influencia no chute desses alunos, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o nosso método, tudo bem, do trabalho, as amostras que nós utilizamos, tudo bem? A amostra, o tipo da nossa pesquisa foi uma pesquisa biomecânica quantitativa, tudo bem? A amostra da gente, participaram desse estudo, foram 8 adolescentes do sexo masculino, todos eram destros, tinham entre 12 e 15 anos.
Os adolescentes foram divididos em dois grupos. O grupo 1 foi composto por 4 adolescentes com 12 anos de idade, com uma estatura média mais ou menos de 1,46 m e uma massa média de 34 kg. O grupo 2 foi composto por 4 adolescentes com 15 anos de idade, uma estatura média de 1,68 m, uma massa média de 55 kg, 54 kg para ser mais exato. Os participantes eles eram alunos de uma escolinha de futebol pública da Zona Leste de São Paulo. Eles foram selecionados de uma forma aleatória, tudo bem? Todos os participantes frequentavam o treinamento de futsal há no mínimo 6 meses, pelo menos 2 vezes na semana. A participação na pesquisa deles foi condicionada ao preenchimento e assinatura do termo de consentimento livre pelos pais ou responsáveis legais, tudo bem? O equipamento utilizado, os instrumentos que nós utilizamos durante o trabalho foram as bolas utilizadas. As bolas elas foram a marca pênalti Max 50 para a categoria sub-11 e a Max 200 para a categoria sub-15, tudo bem? E uma câmera fotográfica. Procedimento do nosso trabalho, como é que foi feito esse trabalho? A figura aí ela vai demonstrar bem para vocês. A tarefa realizada neste estudo constituiu numa execução de uma série de chutes em direção ao alvo. Os adolescentes foram instruídos a chutar a bola de futsal com a perna dominante, com o máximo de força a um alvo posicionado no meio do gol e localizado a 5 metros de distância. O alvo foi montado com 4 cordas amarradas nas traves de um gol de tamanho oficial, de modo a formar um retângulo com 1 metro de largura por 50 centímetros de altura. Então, você consegue reparar aí no slide como é que foi montado o nosso alvo, tudo bem? O alvo central foi marcado com fita vermelha na corda para facilitar a visualização. Então, em volta do alvo aí, no centro dele, foi marcado com fita vermelha, como a imagem demonstra para vocês. No início de cada tentativa, o participante foi instruído a se posicionar em uma linha de 1 metro de comprimento, localizada a 3 metros do ponto de interceptação de frente para o gol, sendo livre o ângulo de aproximação dentro desse limite. A seguir, uma segunda instrução foi feita. Vocês deverão chutar a bola o mais forte possível com o peito do pé ao alvo contra o gol, certo? Cada participante executou 3 chutes ao alvo, mas todos os participantes realizaram previamente 2 tentativas para conhecer a tarefa. A câmera permaneceu sob um tripé, a gente consegue visualizar a distância que a câmera ficou, numa distância de 4 metros da bola, de modo a formar um ângulo de 90 graus. Para o tratamento da imagem foi utilizado um software. Esse software ele é chamado Skill Spectre, a versão dele foi 1.3. Esse software ele faz uma análise biomecânica quadro por quadro. Após você indicar as referências de calibragem e realizar a sincronização da câmera neste mesmo software, marcadores luminosos foram digitalizados quadro por quadro e os dados bidimensionais foram reconstruídos da maneira tridimensional, através do método de transformação linear, certo? Marcadores luminosos foram acoplados nas articulações do tornozelo, no malelo lateral deles, no joelho, entre a cabeça da fíbula e o epicôndilo lateral, e no quadril no trocânter maior. Esses marcadores luminosos foram feitos com bolinhas de isopor e foram colocados nelas como fosse um papel alumínio, tudo bem? Para que na hora que você colocasse no programa, você conseguisse configurar os quadros por quadro e a ligação de cada movimento. Para a verificação de massa corporal, medida de estatura e índice de massa corporal, foi utilizado o modelo proposto pela ProES Brasil. Para a coleta na medida da massa corporal, foi utilizada uma balança com precisão de até 500 gramas. Para a medida de estatura, uma trena métrica com precisão de até 2 metros. Essa trena ela foi instalada na parede, da ponta da cabeça, de ponta a cabeça, com 1 metro de distância do solo para maior precisão. Após a coleta dos dados de peso e estatura, foram calculados o índice de massa corporal, o IMC,
O cálculo, vocês já conhecem, foi feito dividir o seu peso em quilos pela sua altura ao quadrado. Certo, pessoal? Então esse foi o procedimento bem detalhado no nosso trabalho. Análise dos dados. Como é que foi feita a análise dos dados? Conforme proposto por Borg, esse autor ele realizou um trabalho bem parecido com o que a gente está apresentando aqui hoje. Borg, em 2011, ele analisou o movimento do chute da extensão máxima do quadril até o tempo de contato do pé com a bola. Então foi assim que a gente fez a nossa análise. Para tornar as análises fidedignas, foram analisados 10 quadros antes do contato com o pé com a bola e 10 quadros após o contato do pé com a bola. Então a gente não analisou simplesmente só o chute. Foi analisado o movimento que o aluno fez, o participante fez 10 quadros antes e após o momento do contato do pé com a bola, 10 quadros depois. Certo? Então foi assim que foi feita a análise do desempenho, tudo bem? Análise do movimento, desculpa. Para a análise do desempenho, foi considerado o acerto ao alvo, sendo atribuída uma pontuação da seguinte maneira: cada acerto no alvo, dentro daquele quadradinho vermelho, o aluno, ou participante, atribuía 3 pontos. Se ele acertasse no gol, mas fora do alvo, ele teria 1 ponto. Se ele acertasse fora do gol, certo, chutou para fora, 0 pontos. Foram computadas as medidas para cada um dos sujeitos e posteriormente para cada um dos grupos etários. Para análise cinemática 2D, foi filmado o movimento no plano sagital. Para a calibração, foi utilizado um tecido preto e foi marcado 4 pontos equidistantes distribuídos no tecido conforme proposto pelo software de análise. Para verificar as diferenças estatisticamente significantes entre a relação do desempenho de acordo com a faixa etária, foi utilizada uma análise de variância no modelo ANOVA. Certo, pessoal? Então, para análise do movimento, a gente analisou 10 quadros antes, 10 quadros depois. Naquela preparação, lembra da biomecânica do chute, como é que ela é feita? Então, no movimento de balanço, desde quando ele se aproximou da bola, tirou o pé do chão, fez aquele movimento de balanço, foi analisar 10 quadros antes, encostou o pé na bola 10 quadros depois. Isso aí vai ser analisado para a gente ver qual foi a amplitude de movimento do tornozelo, do quadril e do tornozelo, certo? Para análise do desempenho, como é que eles saíram, foi atribuído pontuações. Então, o resultado do nosso trabalho ficou assim. O gráfico 1 aí, ele mostra para vocês a média da pontuação obtida por cada um dos sujeitos após a realização dos 3 chutes, certo? O gráfico 1 ilustra a média do desempenho de cada sujeito na condição de bola parada. Observou-se que o grupo 1 é o grupo vermelho aí, pessoal, que estava demonstrado de vermelho no gráfico, apresentou o melhor desempenho na condição de bola parada. Então, na questão do desempenho, o grupo 1 se saiu melhor, certo? Tiveram uma média de 1,9. O grupo 2 era aquele grupo mais velho que tinha 15 anos, apresentou uma média de 1,3. Entretanto, não foram detectadas diferenças estatisticamente significantes entre as duas idades. Por mais que o grupo 1, pessoal, foi um grupo onde tivesse apenas 12 anos, com uma vivência motora menor, o grupo 2 tiveram 15 anos, o grupo 1, com menor idade, teve um desempenho melhor. Não foi colocado uma diferença estatisticamente, certo? Tirando as estatísticas, os dois tiveram um desempenho igual. Mas o grupo 1 saiu melhor do que o grupo 2, certo? No outro quadro, a gente fala sobre a pontuação total dos dois grupos. Lembra que tiveram que ter uma pontuação? O grupo 2, ele ilustra a média do desempenho dos dois grupos após uma série de chutes efetuados por cada um dos grupos. Foram atribuídas as pontuações decorrentes dos acertos nos alvos. Podemos perceber que o grupo 1 obteve uma pontuação de 23 pontos, com uma média de acerto de 1,9. O grupo 2 obteve uma pontuação de 16 pontos e uma média de acerto de 1,3. Mesmo com os alunos do grupo 1 saindo melhores na questão do desempenho, em relação aos alunos do grupo 2, não foram detectadas diferenças significativas em relação ao desempenho dos atletas demonstrados no
Gráfico 1. Opa, desculpa pessoal. Deixa eu botar os slides aqui. Acabei passando muito rápido. Vamos lá. Continuando. Lembra do autor do Borg? Ele analisou o chute em condições similares a este estudo. O autor também não encontrou diferença no desempenho em relação ao chute de ambos os grupos. O estudo não apresentou diferenças estatísticas significativas. O grupo 1 apresentou melhor desempenho na condição de bola parada, enquanto o grupo 2 apresentou também um desempenho inferior. A gente pode perceber isso no gráfico 2. Como apresentou o Borg em 2011, o número reduzido de participantes no presente trabalho pode ter influenciado na análise estatística dessa pesquisa. Então, tanto no nosso trabalho quanto no trabalho de Borg, o que pode ter ocorrido foi a amostra foi muito pouca, então por isso que não deve ter dado tanta diferença significativa, tudo bem? Num outro estudo realizado por Barbieri, ele analisou o desempenho do chute de 7 jogadores destros e verificou o desempenho do chute desses participantes. O autor demonstra o resultado em porcentagem e diz que o membro dominante tem a melhor desempenho no chute com o dorso do pé do que com um chute realizado com o membro não dominante, certo? Então sempre a análise do chute ele vai ser feito com o membro dominante porque ele tem um melhor desempenho. Não adianta você fazer uma análise do chute com o membro que você não é dominante. Então provavelmente vai dar alguns erros. No momento da escolha dos alunos para essa pesquisa, um ponto principal foi analisado, sendo que todos tivessem que chutar com o membro dominante, pois segundo a literatura, o membro dominante é o mais estudado biomecanicamente e fornece maior força e precisão no momento do chute, certo? No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a questão das amplitudes do movimento, tudo bem? Na tabela 1 aí, ó, a gente consegue ver a medida cinemática de que cada jogador do grupo 1 dos adolescentes de 12 anos realizou. Ela ilustra a amplitude do movimento da articulação do tornozelo, joelho e quadril dos alunos do grupo 1. A amplitude do tornozelo, joelho e quadril do jogador A foi de 126 graus para o tornozelo, 113 graus da articulação do joelho e para a articulação do quadril foi de 243, certo? Eu não vou ficar falando todos os dados porque ela está bem especificada aí. Gente, a tabela 2 ela mostrou a angulação também de cada participante. Por exemplo, a tabela 2 ela fala sobre a amplitude do movimento da articulação do tornozelo, joelho e quadril dos alunos do grupo 2. A amplitude do tornozelo, joelho e quadril do jogador A foi de 126 graus para o tornozelo, 108 graus para o joelho e para o quadril foi de 248 graus. No restante da tabela, ela vai especificando a amplitude de cada jogador. A tabela 3, lá embaixo, ela fala sobre a média final comparativa das articulações dos dois grupos etários. Então, uma média final. O grupo de 12 anos teve uma amplitude de tornozelo de 125 graus, o de 15 anos teve uma amplitude de 127 graus, o joelho de 12 anos teve uma amplitude de 112 graus, o de 15 anos teve 107, o quadril 235 graus e o quadril do de 15 anos 243 graus, certo? Desculpa. Falando sobre um pouco em relação a essas amplitudes do movimento, em relação à amplitude do tornozelo, o grupo 1 apresentou uma média de 125 em comparação com o grupo 2 e foi uma média de 127, certo? Todos os participantes desse trabalho realizaram chutes num padrão de movimento considerado maduro, pois os movimentos foram realizados em uma sequência próxima distal, conforme sugerido por Borg. Podemos perceber nessa tabela que, apesar do grupo 1 ter uma maior amplitude na articulação do tornozelo, o grupo 2 obteve uma maior angulação nas articulações do joelho e quadril em comparação ao grupo 1. Podemos perceber também que não houve diferenças estatísticas significativas, pois os dois grupos se assemelham muito em relação à biomecânica do chute. As amplitudes de movimento da articulação do joelho e quadril, apresentadas na literatura de Borg,
demonstra que os resultados foram calculados através da subtração do maior resultado obtido pelo menor, após todo o ciclo de análise do movimento, que partiu no momento da extensão máxima do quadril até o tempo de contato do pé com a bola. Este modelo também foi utilizado nessa pesquisa para obtermos uma análise mais fidedigna. No estudo, a amplitude da articulação do joelho efetuada com a bola parada para o grupo 1, os adolescentes de 12 anos, se iguala ao mesmo ângulo obtido pelos indivíduos desta pesquisa. Então a nossa pesquisa ela bateu bem em comparação à pesquisa do autor. O grupo 2 teve uma amplitude do movimento da articulação do joelho efetuada com a bola parada semelhante ao grupo 1 e parecido com os dados encontrados na pesquisa do autor. Esse resultado, pessoal, ele teve uma pequena divergência dos dados obtidos por um outro autor em 2017 por Teixeira, mas se assemelham com os dados apresentados na literatura de Borger, que analisou o mesmo ciclo de chute em condições parecidas a este estudo e também não encontrou diferenças na amplitude de movimento das articulações do quadril, tornozelo e joelho. A conclusão do nosso trabalho, então, ficou assim. Em conclusão, a condição da bola parada não demanda correção no movimento do chute. Em oposição, o ângulo de aproximação da bola foi feito da maneira que fosse mais apropriada para o aluno, sem interferência externa. Entretanto, não foi possível detectar alterações no nível do desempenho. A faixa etária estabelecida para os dois grupos dessa pesquisa parece não sofrer interferência na coordenação do chute. Análise estatísticas não detectou diferença entre os grupos etários para essa tarefa. Entretanto, devemos ressaltar que para diversos aspectos na coordenação motora do chute, os resultados obtidos nessa pesquisa, tanto como para o desempenho quanto para os ângulos dos chutes, se diferem dos trabalhos realizados com adultos. Podemos então considerar que os alunos participantes dessa pesquisa já possuem uma vivência motora nesta tarefa e apresentaram um nível de desempenho satisfatório na condição do chute com a bola parada. Parece não haver muita influência na aproximação do ângulo do chute dos alunos. Parece estar mais ligado ao controle do movimento e não com a coordenação do chute. Observando os dados, se faz necessário sugerir que próximos estudos sejam realizados com o maior número de participantes e com uma diferença de faixa etária maior e com um detalhamento dos níveis de desempenho maior, a fim de se obter uma análise quantitativa mais fidedigna, que possam colaborar com o professor no que diz respeito à habilidade motora a chutar de crianças e adolescentes na educação física escolar ou educação física de atletas futuros. Combinado, gente? Então aqui tem um pouco da nossa referência utilizada no nosso trabalho. Se alguém precisar da referência completa, só chamar no meu e-mail que eu estarei enviando. Então, agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Dúvidas, pode mandar as perguntas para o meu e-mail. Eu estarei respondendo a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Valeu!